Boa noite, pessoal. 18 horas. Vamos iniciar nosso estudo. Vou arrumar nessa mesa aqui. Não ficar muito escuro. Então, vamos, como de hábito, vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazendo uma prece, rogando a eles que nos protejam, nos iluminem. Ainda não estou conseguindo ajeitar aqui. Para que nós possamos colher o que há de melhor desse estudo, das palavras do Evangelho, que nós consigamos, de fato, aplicar na nossa vida diária o que Jesus nos propõe. Essa é que é a nossa grande oração, essa é que é a nossa grande prece e o que nós realmente desejamos, que assim seja. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, porque isso aqui parado em cima do computador e tá complicado aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Já vai, tá? Acho que deu. Ok, então, meus queridos colegas, hoje nós vamos dando continuidade, né, ao capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14, caridade para com os criminosos. O Evangelho, ele prevê a caridade em todas as suas nuances, né, em todas as suas faces, em todas as suas formas de manifestação. Então não poderia faltar caridade com os criminosos. Então, a princípio, é importante que a gente compreenda bem isso, qual é a proposta deles em relação a isso. A caridade com os criminosos consiste no quê? A gente pensa assim, poxa, mas o criminoso é um malfeitor, é uma pessoa que não tem consideração com o outro, que, né, a princípio egoísta, né? Se a gente parar para analisar, eles dizem que o egoísmo é a chaga da humanidade, o egoísmo é o que gera todas as dificuldades, que todos os problemas que acontecem são frutos do egoísmo. Então, né? Agora, ao mesmo tempo que eles pedem que a gente não rotulem, mas eles também nos dão aqui uma linha de conduta, né? Como proceder em relação àqueles que são os criminosos. Tá, boa noite aqui pra Ângela. Ângela tá firme, né? Que legal, querida. A Kiki, nossa, que saudade da Kiki. Muita saudade. Oi, Alza, senti tua falta, mas eu sei que logo, logo, né? Marcelo, querido, isso. Oi, Cris. Tudo certo, querida? E a Maria Leopoldina também, né? Nossa amigona lá de Garopaba do Seon. Então, bom, vamos lá. Eles dizem o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Então, o objetivo é que haja uma fraternidade completa. E que é uma fraternidade? A caridade sem preferência. Ah, eu não posso ser melhor com esse do que com aquele. É isso. Então, é a busca da fraternidade incondicional, né? Sem condições para isso. Então, deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Então, é o seguinte, que bom, Ângela. Então, eles dizem o seguinte, que o perdão e a misericórdia serão concedidos à medida que se arrependam. Bom, a gente sabe que assim, Deus não está chateado com ninguém, Deus não se ofende com as nossas faltas. Ele pode no máximo lamentar. Ele lamenta porque ele sabe que é questão da gente, das nossas escolhas. Quanto mais rápido a gente aprender a escolher o bem, escolher o bom caminho, né, melhor é para todo mundo, mas principalmente para nós. Então, a pressa é nossa. Nós é que queremos, que temos essa pressa para evoluir. Porque Deus é eterno. Ele não tem começo, ele não tem fim.
Então Deus é um ente, é uma entidade atemporal. Então ele não tem essa coisa de pressa, ai, vamos lá, ó, tô esperando. O tempo não se processa dessa maneira, tá? Para nós vivemos o tempo de uma forma linear, mas no plano espiritual não é isso, tá? Então, eles dizem assim, ó, que o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida em que se arrependam, ou seja, é uma coisa automática. A pessoa vai se arrependendo, a pessoa vai começando a compreender, a pessoa vai entendendo, vai caindo a ficha dos seus erros. E existe um processo nessa questão de erro e acerto, existe um sistema que age automaticamente. Então, eu cometo um erro e eu automaticamente, assim que esse erro começa a gerar um processo de sofrimento para mim, eu começo a entender, eu começo a racionalizar e entender que aquilo ali não é uma coisa boa. Então eu começo a modificação. Como é que é feita essa modificação? Eu estava esse dia contando, não lembro mais para quem, eu estava contando para alguém a história do cachorro no posto, que é uma história interessante. Às vezes as pessoas assim, porque fulano sofre, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Então tem a história do cachorro no posto. O cara chegou no posto para abastecer e tinha um cachorro deitado, gemendo, chorando, uivando. E aí o cara perguntou pro frentista assim, o que houve com esse cachorro? Aí ele disse, olha, é o seguinte, ele tá deitado em cima de uma tábua que tem um prego para cima. Então por isso que ele tá chorando. Aí ele falou assim, tá, mas por que ele não levanta? Aí ele falou assim, porque está doendo o suficiente para ele reclamar, mas ainda não está doendo o suficiente para ele se levantar. E o ser humano também é assim. Às vezes a dor, a aflição, que é o resultado, dói o suficiente para que a pessoa reclame, se queixe, esteja sempre naquela postura, se vitimize, né? Mas não o suficiente para que a pessoa resolva tomar as rédeas da sua vida e dar uma guinada. Tipo assim, ó, não aguento mais, não é mais isso que eu quero, chega, acabou, pronto, entendeu? E começar a reprogramar as existências. Então é isso. Gente, eu tô falando esquisito porque eu tô com uma placa no dente aqui, então de vez em quando eu tenho que dar uma segurada, tá? É feio, mas fazer o quê, né? Então, essa que é a questão aqui. Aí eles falam assim, ó, que vai chegar uma hora, estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará no globo. Isso a gente sabe, né? Renovação, tarará, beleza, lindo, bacana, tá. Agora, a lei do Cristo é a que irá reger os homens. E só ela será o freio e a esperança. E conduzirá as almas às moradas felizes. Então, olha só. O freio será a lei do Cristo no mundo de regeneração. Então, gente, vamos pensar aqui com a gente. Qual é o freio que nós temos agora? Por exemplo, por que você não comete... Vamos pensar como uma pessoa comum, não como nós que somos, né? Coitados. Vamos pensar como a maioria das pessoas pensa. Por que você não comete um crime? Para você não ser preso, não é isso? Tá. Qual é o freio? A prisão. O julgamento. Muita gente não comete crimes, muita gente não faz o bem, inclusive, porque são pessoas boas, são pessoas que estão tentando se melhorar. Eu sei disso. Mas nós estamos falando de humanidade no geral. Muitas pessoas não cometem o crime por medo de serem descobertas. Se forem descobertas, serão levadas a julgamento. Supondo que no Brasil tem justiça. Mas o medo da punição. Outras pessoas não fazem o mal para o outro por medo da punição.
Por exemplo, vou falar uma coisa que pode ser que vocês não acreditem, mas é fato. Tem espírita que não se suicida porque sabe que não resolve. Mas se na cabeça dele resolvesse, ele se suicidaria, fugiria da vida. Não se suicida porque sabe que o destino do suicida é uma punição. Ele mesmo se impõe a punição. Mas ele sabe disso. Isso, ele não foge da vida. Então, veja só. Ele não comete o erro, o ato, não é por opção, por uma prática moral, por uma convicção, sabe? Que ele tem que seguir em frente, que nós temos que ser resignados, que nós temos que ser corajosos. Não! Não é por isso. O freio dele é o medo do sofrimento depois, no pós-vida, no plano espiritual. Então, vamos entender assim, ó. Existe uma linha de maturidade que grande parte da humanidade não alcançou ainda. Não alcançou ainda. É com esses olhos que eles estão pedindo que nós olhemos os criminosos. Então, assim, ó, eu tinha um professor de psicologia, era uma pessoa fantástica, muito querido e ateu. Ele era ateu. Era, não é mais, porque já desencarnou, duvido que ele ainda é. E ele dizia assim, ó, só que ele era uma pessoa muito boa, muito, muito, muito boa. E eu falava assim pra ele, como é que pode tu ser ateu se tu és um cara tão bom, tu faz o bem, ajuda tanta gente? E ele diz assim, justamente por isso. Eu faço o bem para os outros porque eu quero ser bom. Eu gosto de ser bom. Eu não faço o bem para os outros porque eu tenho medo que Deus me castigue. Isso me botou para pensar, tá? Porque se a gente parar para analisar, estamos fazendo bem, mas qual é a força que está nos movendo para isso? Quais são os critérios que nós adotamos para escolher esse caminho? Eu sei que a maioria de nós aqui não comete crimes. A maioria de nós se policia, se vigia. A gente está na rua, assim, a gente até fica meio assim quando a gente vê uma pessoa fazer uma coisa muito errada, né? A gente é desagradável. Mas nós somos assim, como é que reabilitados recentes. No nosso passado, não muito distante, nós já fizemos muita coisa errada. Nós não podemos esquecer que há 500 anos atrás, ou um pouco mais, era a Idade Média, né? 500 anos para o espírito não é nada. Não é nada, nada. Tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se alguém tá falando comigo. Senão, depois eu esqueço. Oi, Tatinha. Minha companheira, minha amiga. Então, gente, eles pedem que a gente olhe para os criminosos com esses olhos. Então, vejam bem. Como é que nós vamos fazer? Qual é a caridade? Imagine, você conhece uma pessoa que você sabe que é criminoso. E você quer ser caridoso com ele, né? Nós temos que dizer, o Evangelho está mandando ser, né? Então, qual é o critério que nós vamos usar de caridade? Então, vejam bem. O Evangelho pergunta em determinado ponto lá, é lícito que se aponte o defeito do outro? A pessoa está fazendo uma coisa errada. É lícito que eu aponte? E eles respondem, se a pessoa estiver prejudicando somente a ela, não. O que você pode fazer é chamar em particular e você diz, olha, eu acho que assim não é legal, você poderia fazer de outra forma. Se a pessoa aceitar, beleza. Não aceitou, você fez a sua parte. Eu já ia fazer lavar as mãos. Não faça isso, não faça isso, não é isso. Continue orando pela pessoa. Agora, se a pessoa estiver com essa atitude prejudicando a um grupo, então você tem o dever
a caridade por caridade de interferir. Você não pode permitir. Então, eu lembro de uma situação que aconteceu uma vez. Não sei se alguém vai lembrar aqui. Não vou contar essa história, deixa pra lá. Vou deixar pra lá. Eu ia falar uma coisa, era da... Esquece. Eu achei que era com alguma pessoa que estava aqui, mas não é. Outra hora eu vou arrumar a situação e eu coloco. Bom, então o que acontece? Se a pessoa estiver prejudicando um grupo, você tem que interferir. Ok? Agora, quando nós estamos falando de criminosos, que ele está cometendo um crime, tem coisas que nós não podemos modificar. Nem tudo nós podemos modificar. Nós estamos vivendo uma situação agora em que nós estamos vendo muitos crimes sendo cometidos e muitos crimes sendo descobertos. Muitos crimes vindo à tona, tá? Grandes, assim, personagens, eu não vou falar personagens do país, em nível nacional, em nível internacional, pessoas que estão cometendo grandes delitos, tá? E que nós estamos vendo, está sendo descoberto, está vindo à luz as coisas. Bom, quando a justiça falha, nós estamos vendo isso acontecer. Quando a justiça falha e nós nos sentimos naquela situação de impotência, por que é que o brasileiro está vivendo essa sensação de que está com as mãos amarradas e que não consegue fazer nada para mudar a situação? Existe um propósito nisso? Existe. Se você sair perguntando para algumas pessoas aí, o que você está achando disso? O que você está achando do cenário político? Nós não vamos falar de política, tá? Nós vamos pegar só a situação. Você vai chegar para algumas pessoas, o que você está achando do cenário político? A pessoa vai dizer, eu não acompanho, não entendo nada, não conheço ninguém. Essa pessoa está sofrendo menos que nós, toda a vida. Por quê? Porque ela não faz ideia da situação nos bastidores, das forças que movimentam isso. Então, ela vai sofrer menos. Por quê? Porque ela não tem compromisso. O compromisso não é dela. Agora, a gente que fica toda hora ali, né? O dia, né? 24/7, né? Ali, procurando, escarafunchando as coisas que estão acontecendo. Aqui em casa até brigam comigo, eu estou o tempo todo, eu não me desligo. Mas eu tenho formação jornalística, então a gente tem uma tendência a ir atrás do que está acontecendo. A gente quer saber o que está acontecendo. Então, se a gente não souber, faz mais mal do que saber. Porque a gente precisa, né? Aí a gente entra na angústia de não saber o que está se passando. Só que nós, dentro desse contexto, sofremos mais. Porque a gente se sente mais impotente. E isso faz parte da nossa prova. Faz parte da nossa prova. O que a gente precisa fazer? Gente, esses dias eu fiz uma pergunta, acho que isso ainda foi no centro espírita que eu fui, não sei se foi lá no Ceonfo, teve algum lugar que eu fui que eu ainda fiz essa pergunta. Todas as casas espíritas têm 2 caderninhos, tá? Que fica em cima, ou fica em cima da mesa, ou na biblioteca, que a gente diz que são os caderninhos de prece, tá? Então tem o caderninho dos encarnados, para nós que estamos encarnados, e o dos desencarnados, do pessoal que já retornou. E eu fiz essa pergunta: quantos de vocês têm o hábito de chegar lá no centro, na casa, ou mesmo, não precisa ser centro espírita, pode ser qualquer lugar, e colocar lá no caderninho de prece o nome dos nossos políticos, o nome de um criminoso? Teve ontem aquela explosão lá no Líbano, né? Daqui a pouco aparece o nome de uma pessoa lá, que foi o causador. A gente vai ter essa preocupação de pegar o nome dessa pessoa e colocar no caderno de prece? Francamente, a gente lembra disso? Eu de vez em quando chego na casa espírita e me dá uma coisa assim, quando tô com tempo sobrando, pego aqueles cadernos de prece e vou largando, nome, todo mundo tem na cabeça. Porque
o que o Evangelho diz a respeito. Deixa eu ver onde é que está aqui. Logo, quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, porque se falhar a lei humana, a lei de Deus vai entrar em funcionamento. Não que ela não funcione perenemente, ela funciona constantemente, tá? Permanentemente ela está funcionando. Mas nós estamos falando daquelas pessoas que cometem um crime e elas escapam à justiça humana. Quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá ensinamento, que eles estão falando do ensinamento dessa caridade, né? Todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Harmonicamente inferiores. Parece um contrassenso, né? Se é inferior, é harmônico, por quê? Por que é harmonicamente inferior? Porque a estrutura dos mundos, tá? É escalonada de acordo com a frequência moral de pensamento de cada um. Entendeu? Então, assim, criminoso A não é exatamente igual ao criminoso B, que não é exatamente igual ao criminoso C. Então, o criminoso A vai para uma morada inferior a essa nossa, mas que harmonicamente eles se organizam. O que acontece? Quando você ou eu cometemos um ato de qualquer natureza, uma energia é imantada em nós. Nós criamos uma atmosfera magnética para nós, que nós vivemos dentro dela. Então, veja bem, quando eu cometo um crime, eu imanto em mim uma energia negativa. Essa energia negativa, ela cria uma frequência em mim de atração magnética que, quando eu desencarno, eu serei automaticamente, magneticamente atraída para uma morada do mesmo teor vibratório. Por isso que tem que ter mundos de todos os níveis. É importante que exista, que seja feito dessa forma. Porque, veja bem, as pessoas não são iguais. Ah, Roberto, então como é que nós estamos tudo aqui no mesmo planeta? Estamos, mas acontece o seguinte, que nós estamos todos aqui, de todos os tipos de A a Z, nós estamos todos aqui agora porque a maioria de nós está tendo uma encarnação derradeira aqui na Terra. Tipo, é a última oportunidade. Você está recebendo mais um porque olha, reencarnou um catatal de gente ruim, gente assim, que é renitente no mal. Nós temos que ser caridosos com ele. O que é ser caridoso? Caridoso é nós não querermos impor, tipo assim, eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Ah, eu vou lá na casa do fulano, vou pegar ele pela gravata lá e vou fazer justiça. Não é isso, gente. Nós temos que orar para que eles consigam, nessa derradeira oportunidade, mudar o nível de consciência. Então, assim, chamar, sabe? Nem que seja por força de prece ou por força da palavra. Chamar a pessoa para que a pessoa desperte, para que a pessoa consiga, sabe? Para que a pessoa consiga se modificar. Quem é que tá falando? Então, pois é, Maria Leopoldina, a gente não lembra, sabe por quê? Porque esse tipo de situação é hábito. É hábito. Orar pelos criminosos ou orar pelos nossos adversários. A gente normalmente ora pelos nossos adversários. Isso a gente já faz, né? A gente pede que eles tenham sucesso, que eles sejam felizes, que eles
tenham tudo aquilo que a gente quer para nós, entendeu? A gente já pede pelos nossos, por aqueles que não gostam de nós, a gente já pede. Mas existem aqueles que são os inimigos da sociedade. E esses são os mais doentes. São os mais doentes. Então você imagine o seguinte, você está numa casa espírita, eu sempre tomo uma casa espírita como exemplo, é a nossa realidade. Tem uma casa espírita, uma pessoa lá dentro que rouba. Pode acontecer, não pode? Uma pessoa que rouba uma coisa, que subtrai coisa. Normalmente não são um lugar que tenha coisas de valor, mas às vezes tem uma coisinha ou outra. E a pessoa pode subtrair aquilo, entendeu? Levar. Se a gente descobre o que a gente faz, vamos expulsar a pessoa da casa espírita? Você já viu hospital expulsar doente? É no hospital que o doente tem que ficar. Então, sempre procurando, e a gente também tem que pensar o seguinte, que esteja ruim, mal, eu não gosto de usar essa palavra mal, a pessoa não é má, a pessoa está doente, mas vamos usar essa palavra, tá? Um mal no meio dos bons, a tendência não é que um contamine os outros, mas o contrário. Que a maioria, agora, se o mal prolifera, se o mal vai para frente dentro desse ambiente, é sinal de que a maioria não é boa. Então alguma coisa tem que ser revista. Peraí, como que essa pessoa consegue? Como é que essa pessoa consegue se dar tão bem em todas as suas empreitadas que são ruins? Como é que ela consegue esse respaldo? Não está fazendo sozinha. Então é esse tipo de reflexão que o Evangelho chama a gente a fazer. Nós somos responsáveis por essas pessoas. Não vamos esquecer que nós vivemos num planeta em que o mal ainda tem força, porque os bons são, segundo o Livro dos Espíritos, os bons são tímidos. Eles chamaram de tímido para não chamar a gente de covarde. Então veja bem, Kardec faz essa pergunta, né? Por que no mundo parece que para os bons nada dá certo, enquanto que para os maus tudo parece sorrir? E aí eles respondem, né? O negócio é o seguinte, é que no mundo, no planeta de vocês, os maus são ousados e os bons são tímidos. Ou seja, os bons são covardes. Então, assim, a bravura, só que a bravura que nós temos que ter, a coragem que nós temos que ter, não é a coragem de ir lá, peitar o outro, vem cá, vamos sair no braço. Não é isso. É a coragem de ser bom em qualquer lugar. Pois tem gente que tem vergonha de dizer que vai na igreja, que acha que é mico, pagar mico, dizer que sou espírita, falar em Jesus. Gente, tem gente que tem vergonha de falar em Jesus. Agora, não fale em Jesus dentro de casa para você ver. O que vai ser dos seus filhos? O que vai ser dos seus netos se eles não souberem quem é Jesus? Quem é Deus? De onde eles vieram? Qual é a origem deles? Que existe um Deus que nos vigia, sim. Vigia porque Ele é onipresente. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Então, não é assim, Deus é o Big Brother. Não é isso. Não é isso. Nós não estamos num grande reality show, não é isso. Mas é a pessoa saber que existe sim, acima de nós, um ente que ele criou um mecanismo, uma lei que é perfeita e cada um responde pelos seus atos. Não podemos esquecer disso. E os nossos filhos têm que aprender isso muito cedo, muito cedo. Eu lembro que uma vez eu conversando com uma pessoa que ela dizia assim, brigou com outro, e ela dizia assim, eu só vou ser feliz quando ele morrer, quando eu ver ele morto. Falando uma coisa dessa, aí eu peguei e falei para a mãe da pessoa em questão que estava ali, eu disse assim, olha, isso é muito perigoso. Porque se fosse minha filha, eu saberia o que fazer. Porque na minha casa se aprende desde muito cedo que você não é feliz, você não pode ser feliz com base na infelicidade alheia. Você tem que aceitar o outro.
O outro não te quer, tudo bem. É direito dele, você não tem poder sobre o outro. Você não tem poder sobre o outro. Agora, não quer dizer que você vai pegar o seu filho e torcer e controlá-lo e moldar assim no facão. Não é isso. Não é isso. Ele tem direito de crescer, de fazer as suas escolhas, de errar. Tem direito de errar. Deus nos dá esse direito. Quem somos nós para tirar um direito que foi concedido por Deus? Agora, dentro do nosso núcleo tem que ter regra. E Deus faz parte disso. Deus tem que ser parte da nossa vida. Deus tem que ser parte da vida dos nossos filhos. Eles têm que se ver, se enxergar como criaturas de Deus. É o mínimo para que eles serão o menos infelizes possível. É a primeira história. Agora, a gente vê pessoas que... de rodo, tá? Pessoas que cometem crimes e que elas nem falavam em Deus em casa. Jesus, quem é esse cara? Entendeu? Tanto que a gente observa que nas penitenciárias, quem é que ganha muito a confiança, né, dos presidiários? Aquela pessoa que vai lá dentro, prega, fala em Jesus e diz assim, ó, Jesus que passou a regra, que não é assim. Mas, para começar tá bom. Para começar tá bom. Porque qual é o espírita? São poucos os espíritas que têm o hábito e que conseguem, até porque tem que ter uma estrutura psicológica para conversar, tudo. Mas são poucos os espíritas que fazem esse trabalho. Os evangélicos fazem isso muito melhor do que nós. Então esse mérito nós temos que dar para eles. Só que, claro, eles chegam lá e eles passam uma ideia de que se tu aceitar Jesus agora, todo o resto vai ser esquecido. A gente sabe que não é assim. Mas se isso dá esperança para a pessoa, para que ela comece a se remodelar, gente, isso é maravilhoso. É excelente. Então, que bom que tem pessoas que fazem isso. Tá? Nós não fazemos, mas seria excelente se pudéssemos fazer. Oi, Miriam, que saudade. Então, eles colocam assim, ó, deveis a esse de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Então, às vezes a gente pensa assim, mas o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Pode, ora pela pessoa. Porque se no nosso planeta ainda tem tantas pessoas que se encorajam para fazer o mal, é porque elas encontram na psicosfera uma reverberação do mal. Olha, imagina a cena. Nós temos os dois planos. O plano físico e o plano espiritual. Tá? Então, é claro que agora com a regeneração planetária, já em progresso, muitas dessas criaturas no plano espiritual, criaturas inferiores, quando a gente fala inferior, não é inferior de qualidade, de pessoa, não, é inferior moralmente, tá? Pessoas que têm, que por vezes são muito inteligentes, normalmente são muito inteligentes, mas eles têm sabe, são egoístas, querem usar isso em benefício próprio, sabe, não aceitam que Deus tá ali, eles querem, sabe, aquela rebeldia. Então, muitos desses espíritos já foram recolhidos e já foram encaminhados para uma reencarnação em mundos inferiores. O que é mundo inferior? Para nós. Porque nós já vivemos num mundo que é boca braba. Embora é por nossa causa, né? Não é por causa de ninguém. Mas para nós, o que é um mundo inferior? É um mundo primitivo, sem invenções. Vocês já repararam que todas as religiões falam sobre paraísos perdidos? Todas. Elas falam. Então um fala no Nirvana, outro fala não sei o quê.
e Shangri-La, e Piriri, Pororó, e o Éden, não sei o quê. Todas as religiões falam de um paraíso. Porque quando a pessoa é retirada de um plano, como o nosso, por exemplo, e é colocado num plano inferior a ele, ele chega lá com aquela sensação que perdeu o paraíso. Mesmo que o nosso planeta não seja para nós o paraíso. Qual é a imagem que nós fazemos de paraíso? Para nós, o paraíso é uma coisa melhor que a Terra, mais evoluído. Se a gente perguntar para as pessoas, você acha que o planeta Terra é um paraíso? As pessoas vão dizer, não, não é. Agora, se você for parar num lugar que não tem micro-ondas, não tem geladeira, não tem máquina de lavar, né? Não tem energia elétrica, não tem fogão, não tem chuveiro. Se você for parar num lugar desse, você vai sentir que perdeu o paraíso, porque as facilidades ficaram aqui. E só é uma punição, mas isso não é uma punição imposta por Deus. A pessoa vai parar num lugar desse porque, eu tô falando assim, mas de repente eu posso ir pra lá também, né? Pra santa não sirvo. Mas a pessoa vai pra lá não é porque Deus vira assim, ó, tu vai pra lá. Não, é que a energia ao teu redor condiz com o grau evolutivo da humanidade daquele local. Então você vai lá conviver com os iguais. Moralmente. Não intelectualmente. Às vezes, intelectualmente, você lá vai até estar numa condição melhorzinha. Você vai, né? Só que lá, a tua tarefa, ao mesmo tempo que você recebe essa autopunição por estar lá, mas você também, Deus concede que você use a sua inteligência para alavancar o progresso daquela humanidade. Mas eu não vou lembrar de nada. Não, mas a tua inteligência que tu já desenvolveu, tu vai continuar usando. A inteligência é atributo do espírito, não é do cérebro. Não é do cérebro. O cérebro é dessa vida. O cérebro saiu do corpo, pronto, apodreceu tudo. A inteligência, tudo isso é atributo do espírito. Então, a gente conosco por onde nós formos. Isso é conquista nossa. Tá lá a parábola dos talentos. Aquele lá que pegou 5, devolveu 10, entrega para ele mais um. Quer dizer, a inteligência dele, que ele desenvolveu para fazer aquilo florescer, aquilo é patrimônio dele, ninguém tira. E aí essa inteligência vai ser utilizada para ajudar aqueles lá que são espíritos mais jovens. Porque nós podemos intelectualmente estar na frente de muitos, mas moralmente está muito atrás, até de espíritos mais jovens que nós. Então é assim que Deus organiza as coisas, para que um siga ajudando o outro, tá? Agora, é claro que tem muita coisa envolvida nisso. Agora, veja bem, no plano espiritual, a triagem já está sendo feita, a limpeza já está sendo feita, mas no plano material ainda tem muito espírito que está encarnado aqui e que está recebendo a última oportunidade antes de ele mesmo se encaminhar para o mundo inferior. Só que vejam bem, se nós conseguíssemos com as nossas preces, com a nossa vibração, com a nossa boa vibração, elevar a nossa frequência vibratória, e se nós conseguíssemos enviar o nosso pensamento amoroso, o nosso pensamento de coragem, enviar para essas criaturas, para que eles conseguissem despertar enquanto estão aqui. Mas eles já fizeram tanta coisa errada. Não interessa. Não importa. Pode ser que essa pessoa, mesmo sendo o maior criminoso de todos, ele pode, por força da nossa vibração, ele pode ser modificado. E aí, o mérito é dele, mas o mérito também é nosso. Porque nós colaboramos. Então, quando nós conseguimos isso, veja bem, salvar uma criatura dessa, para quem está enviando essa vibração, isso dá uma elevação espiritual, olha, considerável. É algo para se pensar.
Só que nós temos o hábito de fazer assim, a gente rotula, né? Então assim, ó, nós temos no nosso planeta, agora ultimamente, tem acontecido uma movimentação muito grande, muito severa, tá? Quase todos, né, Maria Leopoldina? Tem um pessoal que já tá melhorzinho, né? Mas tem bastante gente que tá nessa situação, sim. Então, tá acontecendo uma movimentação muito grande ao redor do globo, de todo o planeta, tá? Contra a rede de pedofilia. Presta atenção. Espiritualmente, nós precisamos fazer análise espiritual disso. Nós temos que nos opor ferozmente contra a pedofilia. Existem duas vertentes aí que estão andando muito juntas: pedófilos e satanistas. Roberta, o demônio não existe. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas tem gente que acredita nele. Tem gente que acredita que o diabo existe. Tem gente que acredita que o demônio existe. E tem gente que acredita que fazendo sacrifícios, oferendas, coisas assim, para essa entidade que eles acreditam, que eles estão recebendo benefícios. E estão cometendo grandes barbaridades em nome dessa crença. Então é isso que eu digo. Mesmo sabendo que o demônio não existe, mas nós temos que ter cuidado com aqueles que se dedicam a ele. Porque são pessoas, são espíritos. Não quero usar uma palavra que depois eu posso me arrepender. São espíritos infantis. Infantis. A maturidade espiritual dessas criaturas é absurda. Entendeu? Então, pessoas que acham que, por exemplo, que existe um ser criado eternamente para o mal, né? Que acha que Deus não tem poder nenhum. Então, tem problema? Trevosos, isso. Mas, assim, tem problema a pessoa querer acreditar no demônio? Não. Tem problema? Não. Elas não vão acreditar no demônio eternamente. Acredita numa existência, depois isso se desfaz. O problema é que eles estão pegando criaturas indefesas por conta dos rituais deles, tá? E isso nós temos que combater frontalmente. Nós não estamos combatendo uma pessoa, duas pessoas. Nós estamos combatendo uma rede internacional. Tá arriscado até esse vídeo depois ser jogado fora. Mas a gente tem que fazer esse alerta. Muito cuidado com os pequenos. Muito cuidado, porque as pessoas vão tentar. E eles agora, nesses estertores das últimas oportunidades que eles estão tendo, eles vão tentar de tudo. Eles vão assim, mas rachar o bico. Eles vão meter o pé. Eles vão fazer. Nós vamos ver coisas que vão nos chocar muito. Mas vamos ser firmes. Porque isso é o desespero de quem está no fim das forças. A pessoa, quando está no final da vida, né? O que faz? Ele dá aquele gás, ele vai com tudo. Por quê? Porque o bicho, quando ele está acuado assim, ele vai e ataca. Por quê? Porque ele está sentindo que ele está perdendo. Entendeu? A luz não vai vencer. A luz já venceu. A luz já venceu. Tá? E eles sabem disso. Os do plano espiritual já sabem disso. Os que foram recolhidos já sabem disso. E por que muitos estão sendo desmascarados aqui no plano físico? Porque eles perderam o apoio desses do plano espiritual, entendeu? Porque eles foram forte. Eles tinham aquilo que dava aquela troca de energia, entendeu? Um se vinculava no outro.
com esse recolhimento desses do plano espiritual, que eram criaturas, eu não vou descrever aqui para vocês, mas tudo que tem de ruim no plano físico tem no plano espiritual. Mas quando eles foram retirados, um lá desequilibrou a balança, entendeu? Então o mal aqui também está enfraquecendo. Só que quando o mal está forte, normalmente ele é camuflado, ele é acobertado, a gente faz parte da engrenagem e não percebe. Quando ele está fraco, a coisa escancara. Então por isso que a gente diz assim, gente, eles nem se escondem mais para fazer o mal, já repararam? Eles nem se escondem mais, eles estão fazendo no carão. Desespero. Desespero. Então nós, como cristãos que somos, e tem essa, né? Os cristãos estão sendo super perseguidos ao redor do planeta, tá? Não tem problema. Ninguém recebendo o que não tem compromisso. Calma. Vamos manter a calma. Vamos manter as nossas preces. Se você não está conseguindo ir na sua casa, a nossa casa está aberta. A nossa casa não fechou. Todo esse período de pandemia, a nossa casa não fechou. Nossa casa fechou uma semana, talvez, né? Foi aquela parte mais crítica, né? Os decretos mais... Mas assim que liberaram, a nossa casa abriu. Abre 3 vezes por semana. Abre às vezes com 2 pessoas assistindo, mas nós mantivemos as palestras. Por que nós tomamos essa decisão? Porque nós sabemos que com as casas fechadas e o pessoal vai se acomodando, o plano inferior às vezes começa a se assanhar. E nós não quisemos dar essa oportunidade. Então, assim, ó, eu agradeço tremendamente os trabalhadores da nossa casa, do SEAC, que mantiveram a casa aberta, estão se ajudando e estão preocupados com os encarnados que vão lá, mas com todos os desencarnados que lotam a casa todos os dias. Porque a briga agora é uma briga considerável. É uma briga entre o bem e o mal. E nós precisamos manter os pontos de luz acesos. Caso você esteja num lugar que não tenha uma casa aberta para você ir, colocar o nomezinho dessas pessoas no caderno de prece, não tem problema. Você faz o seu caderno de prece em casa. Faz a sua lista. E quando você for fazer o seu evangelho no lar, você coloca a lista em cima da sua mesa e você ore por todos eles. Peça pelo nosso país, pela nossa nação. Peça para que Deus fortaleça Ismael, que é o protetor espiritual do Brasil, Ismael, o anjo Ismael, para que Deus o proteja, tá? Coloque o nome de todos os nossos criminosos ali todos que vierem na sua mente e ore por eles. Porque o cristão, ele não ganha a batalha no soco. Deus não venceu, Jesus não venceu na espada. Jesus venceu na fé. Jesus provou para todos nós que vale a pena lutar. Então a arma do cristão é a fé. A arma do cristão é a oração. Então é isso que nós temos que fazer. Nós vamos colocar o nome deles ali. Queiram eles ou não, gostem eles ou não, eles vão receber a nossa prece. Então é isso que nós temos que fazer. A caridade com os criminosos consiste nisso, tá? A justiça vai agir. Se não agir, a justiça dos homens, a justiça de Deus é infalível. Porque é um mecanismo que não tem falha. É perfeita. Agora, a nossa parte é essa. Ai, Roberta, mas eu não consigo orar por aquilo que eu não gosto. Joga ele no meio do balaio ali e pede por todos. Você não consegue orar por uma pessoa? Ore pelo protetor espiritual dela. Porque aí ela diretamente, não é nem indiretamente, diretamente ela recebe benefício. Peça a Deus que proteja todos eles. E vamos pedir. Imagine o nosso planeta numa aura de luz.
tá? Eu vou encerrar agradecendo a todos vocês, mas eu quero fazer nesse encerramento, eu quero fazer uma prece e convidar vocês a agora fecharem os olhos e vamos juntos de pensamento reunidos, unidos e reunidos. Visualizem o nosso planeta, aquela linda bola azul viajando pelo espaço. E este planeta está envolto em luz. Não é qualquer luz, é uma luz dourada, porque o dourado é o que caracteriza a aura dos seres crísticos. E essa luz envolve, chega em todas as criaturas, envolve amorosamente todos os governantes, todas as pessoas que têm algum poder de movimentar, de mudar os destinos e os rumos das nações. Deus envolve a todos. Jesus envolve a todos na sua infinita paz e na sua infinita misericórdia, que assim Jesus nos dizia: a minha paz vos dou. E é essa paz que nós estamos direcionando para cada um deles nesse momento. Mas que seja feita sempre, Mestre Jesus, a tua vontade acima da nossa, que em ti nós confiamos. Então, obrigada a todos que estiveram comigo até agora. Vamos nos encontrar de novo na quarta-feira que vem. Beijo no coração de cada um e até lá.